Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um podcast da Underdog Crew. Hoje estamos aqui dando sequência às nossas entrevistas com os maiores treinadores do Brasil. E hoje, hoje é convidado de luxo. Eu, com toda a minha profissionalidade, dei um chá de banco nela de 1 hora, né? Eu vou falar agora, para ela não poder falar mal de mim depois, já assumo meu erro agora. Mas Exato, assim, fala já, te adianta. para complementar, né, a primeira vez que nós recebemos Marina Garcia aqui no nosso podcast, tá? A gente conseguiu perder a entrevista inteira por conta dos áudios. Então, assim, a Marina ela tem um histórico muito bom com a Underdog Crew. E, por favor, Marina, se apresente. E aí, meus queridos, eu sou Marina Garcia, atleta de powerlifting, atleta e treinadora, né, de powerlifting. Estamos aí, não sei como mais me apresentar. Quem conhece, conhece. Ah, que arrogante, né? Não, quem me conhece, Não. me conhece. Dispensa apresentações. Mari, como tu não. comentou, tu é uma atleta. Muitas pessoas elas conhecem todo o teu histórico de atleta, elas te conhecem das competições, elas conhecem as tuas apresentações no Mundial, mas ninguém, aliás, nem todo mundo sabe que além de uma treinadora, aliás, de uma atleta muito proeminente, tu também é uma treinadora muito proeminente. Eu imagino que muito por conta disso seja a questão das tuas influências, a gente vai chegar nessa parte também, mas por que que tu decidiu fazer educação física e seguir esse caminho de treinadora no powerlifting? Cara, é uma história longa. Vou tentar resumir um pouco. A educação física, para mim, na verdade, eu morei fora um bom tempo, né? Então, nessa função aí a minha primeira ideia, assim, educação física foi muito por acaso para mim. Eu queria fazer outra faculdade enquanto eu tava morando fora, só que ia sair muito, muito caro, né, para quem é de fora do país fazer uma faculdade em outro país. Enfim, volta vai, volta vem, eu comecei a me interessar, eu comecei a treinar, né? E na época, o meu ex-namorado, que era meu namorado na época, ele falou: por que tu não faz um curso? Tu tá tudo super focada em treinar, tá super interessada nessas questões. Por que tu não faz um curso? Sei lá, bota a cara. Porque aqui, no caso onde eu estou agora, né? Eu tô na Inglaterra, não é necessário tu fazer uma faculdade se tu quer trabalhar na área da educação física. Tu pode fazer uma faculdade, existe essa opção, existe essa faculdade, mas existe a opção de tu fazer um curso, que foi o curso que eu fiz, que é um curso profissionalizante, né? Então era um curso de alguns meses, e aí tem 3 níveis nesse curso, um curso para ser personal trainer, né? Então tu vai lá e pode fazer o level 1, o level 2 e o level 3. Eu fiz o level 3, que é o mais completo. Então, enfim, fiz esse curso e eu comecei, na verdade esse curso era mais para mim mesmo, era mais porque eu queria entender sobre treinamento, queria conseguir montar o meu próprio treino, queria conseguir, né, enfim, ter uma evolução sem precisar contratar um profissional, vamos dizer assim, de fato. E porque eu curtia mesmo treinar. Então eu fiz esse curso e é muito engraçado, eu sempre digo, é muito engraçado a coisa da educação física, ela sempre vindo até mim, sabe? Sem que muitas vezes eu tentei sair, muitas vezes eu tentei me retirar, muitas vezes eu não quis, mas a educação física ela sempre vinha até mim. Então, às vezes, eu digo que é o meu chamado, né? O meu destino. E aí, enfim, treinando numa academia, teve um cara que veio falar comigo, assim, eu sempre vejo tu treinar, por acaso, tu trabalha na área. Eu falei, olha, eu tenho um curso, mas eu ainda não trabalho na área. E aí ele me convidou, assim, tipo, eu tenho um estúdio com um amigo meu, a gente tá buscando um treinador, principalmente uma treinadora mulher, né? Que somos 2 caras, acho que seria muito legal. Me convidou para conhecer, para ir lá conversar com eles, e tipo, meio que essa foi a minha entrada, sabe? Eu comecei a trabalhar com eles, foi bem bacana, assim, comecei a trabalhar como personal no estúdio, e também eles tinham uma parada de bootcamp que eles faziam, que daí, no caso, a gente trabalhava juntos. E basicamente essa foi a minha entrada, e aí quando eu voltei pro Brasil, obviamente eu tive que iniciar a faculdade, né? Na verdade, enfim, eu teria que iniciar a faculdade, fazer a faculdade para continuar trabalhando na área. E eu fiquei, acho que aqui, trabalhando com isso, sem a faculdade, foram mais ou menos uns 3 anos. E aí, assim que eu voltei para o Brasil, eu iniciei a faculdade e aí foi. Eu demorei para me formar, inclusive, porque eu tive algumas pausas aí nesse meio tempo. Acabei me formando em metade de 2023, acho que foi isso. E
essa foi uma entrada, assim, basicamente. Tem sempre aquelas histórias, né? Tipo assim, tu vê a pessoa mais shapeada da academia, mais forte da academia, aí tu vai lá e fala com ela pra ela te ensinar a treinar. A Marina aconteceu exatamente isso com ela. Ela era tão forte que o cara foi lá falar com ela, não, essa aqui ela ou ela vai me treinar ou ela vai trabalhar pra mim. Tá, tu contou aí Isso. pra nós como é que funcionou a tua entrada, né, no mundo da educação física e tudo mais, foi te chamando e tudo mais, e agora eu quero entender como é que chegou no ponto do powerlifting, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece com o pessoal que é do Power e tudo mais, e tem esse background de treinador e tudo mais, que é, a pessoa ela começou ali na educação física, aí ela viu alguma coisa relacionada ao Power, aí aquilo lá começou a puxar ela demais para aquela direção. Como é que foi esse teu primeiro ponto de contato com o powerlifting? Cara, com o powerlifting, então ali, logo que eu comecei, né, na faculdade, eu comecei a me interessar muito pelo levantamento olímpico. Meu primeiro interesse, assim, em esportes focados em força, ou em potência, no caso, foi no LPO. Comecei a me interessar muito, queria conhecer, tava dando aquele boom do CrossFit também. O CrossFit estava, assim, se popularizando muito, 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 na época que eu entrei na faculdade, que foi ali pro final de 2015, foi isso? Acho que foi isso. E aí eu comecei a fazer um pouquinho, né? Fazer um pouquinho de CrossFit. Mas de repente eu vi no Instagram uma menina fazendo powerlifting, né? Fazendo treinos de powerlifting. Não fazia a mínima ideia do que era, mas eu via ela fazendo levantamento terra, supino, enfim, agachamento pesado. E me interessei, comecei a olhar, comecei a buscar. Tipo, o que é powerlifting? Como é que essa pessoa tá treinando, assim, né? Eu comecei a me interessar muito pela maneira, pela forma como ela tava treinando. E pensei, acho que eu quero fazer isso. Acho que isso, talvez, nessa altura do campeonato, seja mais interessante para mim do que o levantamento olímpico em si. E na época também, eu tava meio que indo pro Rio de Janeiro, assim, tava nessas de me mudar para lá. E eu fui buscar, né? O powerlifting, né? Então, assim, ele ainda era bem mais nichado no Brasil, né? Era bem mais difícil de encontrar. Acho que, assim, treinadores fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, bem difícil mesmo. Então, foi no Rio de Janeiro que eu encontrei meu primeiro treinador, né? Que eu encontrei a academia do Stellit, que foi onde eu comecei a fazer powerlifting. A academia dele, na época, eu acredito que ainda seja ali pela região de Copacabana. Como eu tava ficando por ali, eu fui até a academia dele, né? Falei que tinha interesse, enfim, comecei a treinar. Sem pretensões, assim, só na ideia de fazer o treino de powerlifting, de fazer treino de força, mais específico, fazer agachamento, supino e levantamento terra. Na verdade, eu odiava fazer supino, porque era muito ruim de supino. Mas, enfim, esse foi o meu primeiro contato. Descobri no Instagram, encontrei uma academia, encontrei um centro de treinamento específico por conta de eu estar indo pro Rio de Janeiro, né, e comecei ali. E rapidamente, assim, bem rápido, eu acho que eu tava uns 2, 3 meses treinando e ia rolar um estadual. Aí já entro pra, talvez seja a tua próxima pergunta de como eu comecei a competir. Sim, não? Sim. Daí, então... Eu imagino que, pelo menos assim, essa questão de tu competir, ela era até inviável até certo ponto, porque simplesmente não existia, né? Eu não sei de que ano exatamente tu tá falando, mas assim, dependendo do ano que tu estiver falando, cara, isso é algo que praticamente não existia no Brasil, né? Tipo assim, se os CTs já eram raros, tu ter acesso a competições e tudo mais, pô, já era uma impossibilidade maior ainda. Mas nos conte aí como é que foi a tua transição de aspirante a atleta de powerlifting. Então, cara, se eu não me engano, esse estadual que eu participei foi dos primeiros, assim, não foi o segundo, terceiro estadual, não sei, foi bem dos primeiros. E foi ele uma coisa assim, tipo, treinava uma galera ali do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma menção ao Pedro Lins, porque a gente normalmente treinava no mesmo horário. Tinha uma outra menina também, a Anabela, na época ela tinha começado bem junto comigo ali, ela era júnior ainda. E aí, como ia rolar esse estadual, eles começaram, né? Tanto o Léo quanto o Pedro, vamos, bora competir, ver como é que é. Eu não tinha eu nunca achei que competir fosse pra mim, né? Nunca tinha competido em nenhum outro esporte antes do powerlifting, tá? Nunca tinha participado de nenhum tipo de competição, fora, assim, coisa de educação física de escola, mas que eu não considero. E eles começaram a nos pilhar, eu e a Anabela, pra gente ir, né? Ver como é que era. Daí a gente meio que ficou naquela, tipo, se for eu vou, se for eu vou. E a gente foi.
E foi uma experiência muito legal. Eu me diverti horrores. Eu gostava muito, né, já do treino em si. Então a competição, como a competição de powerlifting, ela é meio que... Ela não difere tanto assim de um treino pesado, né? Apesar de a gente ter especificidades lá na competição, mas basicamente é um treino pesado. Então foi isso, eu fui campeã, tinha bem poucas meninas, obviamente, na minha categoria, não lembro se tinha mais de 3 meninas, possivelmente não. E isso foi em final de 2015, metade do final de 2015, e 2016 eu já competi o meu primeiro brasileiro, que foi em Curitiba. Assim, eu até botei uma pergunta aqui, francamente ela é meio idiota, que é como foi a tua carreira de atleta? E francamente eu acho que a tua carreira de atleta dispensa um pouco comentários, por uma questão assim de todo mundo já ter um pré-conhecimento da tua posição a nível mundial e a nível nacional e tudo mais. E mudando a pergunta que eu ia fazer e já enganchando nessa mesma questão da tua carreira de atleta, é que assim, muitas vezes quando o pessoal inicia no Power, eles já têm essa aspiração. Eu quero ser uma pessoa a nível mundial, né? Eu quero estar no lugar da Marina. Ou pega algum outro referencial proporcional também, a gente tem alguns outros no Brasil que são muito proeminentes, mas eu acho que tu tá numa posição muito avantajada para ter essa percepção. Eu lembro que eu fiz a entrevista com o Hermes Dorf, e ele é um cara que ele é muito forte a nível nacional. Só que tu tá querendo ou não, tu tá em uma escala um pouco maior. Claro, o esporte masculino e feminino, eles não são exatamente iguais, eles têm as suas particularidades. Especialmente acho que é uma questão de N, né, de volume de pessoas que são inseridas nas duas divisões, mas isso não altera o fato de que se a gente for lá e for ver qual a tua colocação, tu ainda é a top 5 do Brasil. Como é que tu acha que isso molda a tua percepção como treinadora em relação a atletas que estão aspirando essa posição? Cara, eu vou te falar primeiro da minha percepção, tipo, meio ali de como foi meu começo, que eu não tinha essa perspectiva, eu não tinha essa necessidade, essa, vamos dizer assim, vontade de ser atleta a nível mundial. O meu começo, eu diria que ele foi muito gostoso por isso, porque era tudo uma grande brincadeira pra mim. Tipo, eu não tinha ideia da onde eu iria chegar, da onde isso iria me levar, sabe? Eu simplesmente estava indo ali, curtindo o que estava rolando. Tá, vamos competir, vamos. E as coisas aconteceram relativamente rápido, né? Porque, vamos dizer, de 2015 foi a minha estreia no meu primeiro estadual, 2016 meu primeiro brasileiro, 2017 o meu primeiro sul-americano. Foi muito rápido. E 2016 foi o meu primeiro sul-americano e 2018 foi o meu primeiro mundial. Então, assim, mas eu não tinha aspirações, eu não tinha... Eu acho que a gente está numa crescente muito dessa coisa, tanto do esporte em si, quanto dessa coisa das mídias sociais, né? Então, assim, cada vez isso está ficando mais potente e mais influente na nossa vida. E então, quando eu comecei, isso não era tanto, eu não via tanto, por exemplo, do powerlifting no Instagram, no TikTok, sei lá, isso não era uma coisa tão popular como é agora. E de certa forma isso foi bom pra mim, porque eu não tinha essa eu não me comparava tanto com outras pessoas. Mas em relação à tua pergunta, assim, como treinadora, eu diria que às vezes é meio complicado justamente por isso, porque as pessoas, elas têm essas aspirações, elas já iniciam com aspirações muito maiores, né? Por conta dessa exposição, que então, assim, a gente tem o lado bom e o lado ruim disso. É ótimo que existe essa exposição e é ótimo que essas pessoas tenham essas aspirações, mas é necessário que elas saibam que existe todo um trabalho a ser feito e quanto mais popular o esporte fica, né, se torna, mais difícil assim, de você chegar no alto nível, de você ter, digamos assim, essa resposta mais imediata, porque se as coisas para mim foram rápidas, eu vou te dizer que no início, realmente, olha só, o meu primeiro brasileiro, eram 2 atletas na minha categoria, era eu e mais outra menina. Hoje em dia não é mais assim. Assim, por mais que ainda não seja tão grande as categorias, digamos, do meu peso, tem muito mais atletas, e cada vez mais. Então, cada vez mais a gente tem que se dedicar e, digamos assim, ser melhor, né? Para, de fato, conseguir chegar num nível mais alto. Acho que a gente precisa ter muita paciência e entender que as coisas são construídas através dos anos e não, assim,
bom, cheguei, a menos que você seja um fenômeno, ou que você tenha muita sorte, né, que você, ou que no caso, talvez como eu, que você pegue o esporte muito no início, e aí talvez você consiga ter uma ascensão um pouco mais rápida. O que eu diria que, assim, meio que foi uma coisa que meio que casou, né, eu não diria que foi só porque eu peguei no início, então acho que foram as duas coisas, né, de ter um pouco dessa, como é que eu vou dizer, dessa predisposição, dessa coisa assim, já ser forte e de pegar o esporte no início. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu meio que me enrolei. Não, mas tá bom, deu para desenvolver de certa forma a questão, e eu acho que isso aponta justamente para o que é o cerne disso, o cerne de quando esse pessoal novo tá chegando e quer chegar nesse ponto. Pô, tu fala, não, mas que para mim as coisas aconteceram rápido. Só que assim, você tá falando de datas de 2016, 2017. Com um ano de hoje, isso já fecha uma década. E assim, tudo bem, às vezes na nossa percepção isso é pouco tempo, porque 10 anos não é um tempo assim absurdamente gigante, mas para muitas pessoas isso é uma quantidade de tempo absurda. E eu vejo assim que isso provavelmente é um dos grandes limitadores do powerlifting. E eu acho que tu trazer isso, eu acho que tu trazer esse como ponto central, talvez realmente seja o problema central desse tipo de situação, que é esse imediatismo e a percepção de que as coisas vão acontecer muito rápido. Tá, tudo bem, tu pegou o esporte um ponto em que ele era mais subdesenvolvido, tinha menos pessoas envolvidas, tinha menos competições e tudo mais, mas assim, tu tá há 10 anos nessa brincadeira, né? Tu tá se mantendo. E eu não sei se para ti é isso também, mas quando a gente pega esse pessoal mais novo e a gente vê, realmente essa pessoa ela tem talento, cara, a primeira coisa que tem que fazer com essa pessoa é tu dar a percepção da escala de tempo para ela. Não sei se para ti essa é uma percepção muito importante de se passar também. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo quando os meus atletas começam a. Não sei se eu tô evoluindo. Porque às vezes a nossa evolução, tipo, às vezes os atletas, principalmente mais novos, eles querem focar muito em carga. E eles esquecem de que evolução também se dá com técnica, de que às vezes você vai iniciar e você vai precisar mudar completamente sua técnica. Então, assim, a sua evolução de carga, muitas vezes ela vai ter que ficar em segundo plano para que você consiga melhorar outras questões que são mais importantes para você, de fato, melhorar a carga. Então, e essa coisa que eu falei em relação a eu tive muita sorte da maneira como eu comecei, porque eu não tinha essa percepção, assim, eu não tinha esse pensamento de nossa, vai demorar, de nossa, eu preciso. Porque as coisas iam acontecendo, o tempo ia passando, eu ia evoluindo, e enfim, era uma coisa muito natural, assim. Talvez porque eu não no início da minha carreira eu não fosse tão ambiciosa assim. E eu não pensasse tanto nessa coisa de ser atleta a nível mundial, sabe? Eu pensava, eu acho que essa é a questão das pessoas levarem mais a sério, talvez agora, o início da carreira delas. E eu levava muito mais de boa, assim, mais tranquilo, mas, vamos lá, vamos ver como é que é, vamos me divertir. Eu levava mais como um hobby, talvez. Hoje, eu levo muito mais a sério do que eu levava no início. Mas essa questão do imediatismo, eu vejo muita gente falando, eu não posso competir porque eu não tenho equipamento. Gente, eu não tinha nada quando eu comecei. Inclusive, eu competi, tipo, o meu singlet emprestado pelo meu treinador, a joelheira também, tudo emprestado pelo meu treinador, assim, e você não precisa de fato. Você não precisa de joelheira, não é obrigatório você usar uma joelheira, um cinto, você pode competir sem essas coisas. Você precisa do singlet, você precisa de certos equipamentos, mas, tipo, não existe essa necessidade, sabe? Então, eu acho que as pessoas colocam, às vezes, muitas dificuldades numa coisa que não precisa ser difícil, pode ser muito simples. Pode e deve ser simples, né? As suas primeiras competições você não precisa aspirar, meu Deus, preciso ser campeão. Não, gente. Então, eu sempre falo isso para as pessoas que querem competir. Agora, eu tô com muitas meninas que nunca competiram e que eu espero que estreiem em 2026. E é isso que eu tento passar para elas. Olha só, é uma experimentação. Você vai lá para experimentar. Você não precisa chegar lá e achar que você tem que mas eu só faço tanto de agachamento. Será que não importa? Tá ótimo. Vai lá e vê como é que é. Então, essa questão é importante de deixar claro que a competição, que você não precisa
competir para vencer, que você não precisa competir para estar no topo, que as primeiras competições, elas são para você ver se você curte, para você ver se aquilo se encaixa, para você ver se aquilo faz sentido para você ver se é legal, ou pô, gostei, acho que, pô, gostei, quero continuar, quero me dedicar mais, sabe? Eu Acho que acho esse é que muito importante nesse sentido é tu. E é até engraçado como tu fala, porque parece que isso aconteceu naturalmente para ti, mas é tu saber setar as metas que são apropriadas para o momento presente. Para ti, realmente, a única meta ali era se divertir. Ah, não, eu vou ali, eu vou dar umas boas risadas, eu vou ir seguindo, porque eu gostei do ambiente e tudo mais, mas eu acho que isso é algo que o pessoal tem muita dificuldade, né? Porque muito dessa questão de, ah, não, eu só vou competir se eu tenho equipamento. É porque tua meta está sendo ganhar, né? Assim, em certa extensão, tá pensando muito nessa única possibilidade extraível da competição. Só que, cara, a primeira competição não é para isso, né? Cara, tu quer ganhar, tu quer dar o teu melhor e tudo mais, mas para ti e a longo prazo, isso vai ser uma meta muito mais eficiente se tu enxergar a competição simplesmente como uma experiência. Então eu vejo que essa questão assim de tu setar metas e tu ir construindo gradualmente assim as coisas que tu pode realmente colocar como meta. Porque assim, imagina que a pessoa bota, eu quero ser o top 4 mundial. Pô, tu tá recém começando, entendeu? Pô, tu vai te frustrar, cara. Só que tu chegou num ponto em que tu realmente pode fazer isso. Por quê? Porque essa é uma meta realista. O que é isso? É uma posição dentro do mundial. Então, eu acho que essa questão da pessoa saber setar as metas, ela saber se colocar em uma posição até psicologicamente favorável para ela, para que ela continue no esporte. Porque muitas vezes essa questão de frustração, ela vem disso. Ah, eu quero ser o melhor do Brasil. Poxa, se tu ficar em segundo lugar, tu já não vai conseguir o que tu quer. E em segundo lugar já seria uma coisa muito foda. Então eu acho que essa habilidade, saber setar metas, eu acho que para ti isso provavelmente deve ser uma coisa assim mais aflorada, né? Tipo assim, eu tô numa posição que o pessoal se enlouquece, entendeu? Vê isso aqui e fica meio, mas não é sobre isso. É sobre tu ver o que tá no teu alcance no momento. Não sei se tu vê que essa habilidade de setar metas de uma forma efetiva para os alunos é algo que mantém eles há muito tempo também. com certeza, né? Dentro da área da educação física, isso é uma das coisas principais que a gente faz quando a gente pega qualquer pessoa para treinar, né? Metas a curto prazo e metas a longo prazo. Só que as pessoas querem focar muito nas metas a longo prazo. E não dá, cara. Porque é frustrante. Metas a longo prazo é isso aí, vai demorar aquelas coisas. Então, assim, a gente tem que pensar realmente nas metas a curto prazo para conseguir curtir o processo, né? Porque, imagina, tu vai começar hoje, digamos, o teu PR de agachamento é 70 quilos. Mas eu quero agachar 170, meu sonho. Mas essa não pode ser a tua meta principal, cara. Porque de 70 para 170 são 100 quilos. Então, assim, tem que ser de 70 para 80. De 70 para 75, de 70, sei lá, sabe? Tem que ser uma coisa mais. Então, assim, às vezes a pessoa. É ótimo que você comece e você tenha assim em mente, eu quero um dia chegar sei lá, no top 10 mundial. Ótimo, que bom que tu tá começando, que tu tem isso não é ruim de ter essa mentalidade, não é ruim ter essa vontade, né? Mas antes de ser top 10 mundial, primeiro tu vai ter que ser campeão estadual. Primeiro que a gente começa no estadual. Então, assim, vamos ser bem colocado no estadual. Depois, digamos, depois que tu for campeão estadual, tu tem que pensar em ser campeão brasileiro, né? Tem que pensar onde tá muito bem colocado, porque geralmente quem é convocado para as competições internacionais são as pessoas que vencem os nacionais. Então, assim, um passo de cada vez, né? Não dá pra gente querer sair atropelando tudo. E é bem isso que a gente trabalha, né? E eu acho que o powerlifting, ele nos dá essa vantagem de conseguir trabalhar, principalmente no começo, que é onde as pessoas são mais ansiosas, de trabalhar com essas metas a curto prazo. A gente consegue vencer essas metas a curto prazo relativamente rápido. A pessoa tá começando ali e quando ela vê, eu só conseguia fazer com 50 quilos. Aí na semana que vem, de repente, coisas poucas, assim, tô fazendo com 60. Então, assim, eu acho que a gente tem esses motivadores aí de curto prazo, mas a gente tem também pessoas que são cada vez mais imediatistas, né? Os jovens de hoje em dia, vamos dizer assim, por conta dessa coisa de, sei lá, mídia, rede social, internet, a gente acaba ficando mais imediatista, né? A gente quer as coisas mais para ontem do que as pessoas que são um pouco mais velhas, são um pouco mais maduras, que a gente sabe, né? Calma, tudo no seu tempo.
Então, tem que saber manejar essas expectativas do atleta e mostrar, acho que sempre também mostrar, mas olha aqui como tu começou. Eu acho que isso é muito importante também para que a pessoa, porque muitas vezes a gente passa por PRs, digamos assim, e a gente nem se dá conta, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente tá pensando lá no que a gente quer atingir, digamos, no campeonato. Não, mas peraí, olha aqui. Tu fez 5 repetições com a carga que há um mês atrás, sei lá, tu só fazia 1, 2. Entendeu? Mostrar de fato isso, assim, de maneira concreta pra pessoa. E a pessoa, pô, é mesmo. A pessoa começa a parar e enxergar essas coisas, assim, que parecem pequenas, mas que são bem grandes. Sim. Eu lembro que esses tempos eu tava conversando com uma aluna minha e ela queria muito agachar com 100 de agacho. E aí o PR dela era, eu acho que era 82,5 kg, né? E a gente tinha feito 90. Ela tava reclamando, não, porque o meu agachamento ele não tá evoluindo tanto quanto os outros dois. E eu, poxa vida, cara. Essa coisa assim da pessoa, ela olhar muito a indignação do futuro e não essas coisas do presente, eu acho que é algo que prejudica bastante e só mina a pessoa. Porque tu sempre vai aumentando essa sensação de insatisfação em relação ao teu progresso atual. E muitas vezes o pessoal vê isso como se fosse, não, mas é que tu tá pensando muito baixo. Cara, não é tu pensar baixo, mas é tu pensar de uma forma que seja sustentável, né? Eu não acho que tem problema uma pessoa que agacha com 70 quilos, ela ter como meta agachar 170 quilos. Só que tu tem que ter submetas no caminho, porque senão tu não vai ter, tipo assim, tu não vai ter motivação para ti dos 70 até os 170, e se tu agachar com 169 e tu ainda não vai ter batido tua meta. Pô, tem alguma coisa muito errada aí, entendeu? Contra essa falta de divisão, assim, de evoluções de fato. E já entrando, né, numa questão muito importante, sim, da tua percepção do treino como um todo, a gente sabe que além de um atleta a nível mundial, você também tem um treinador a nível mundial, que é Davi Coimbra. O que eu quero saber? Eu quero saber quais são as tuas principais referências no powerlifting como treinadora e como é que é essa tua relação com o Coimbra, se ele é uma dessas tuas referências. Com certeza. Então, assim, referências. Eu tenho todos os meus treinadores, né, como referência. Então, desde o Léo, que foi o meu primeiro treinador, o Eric, que foi meu segundo treinador, que eu fiquei muito tempo sendo atleta do Eric Oishi, e o Davi Coimbra agora, né? Assim, então, uma referência muito. Eu tenho uma troca muito legal com o Davi, inclusive eu tenho uma troca até mesmo às vezes de atletas minhas, tipo, Davi, eu tô com uma atleta que tá com tal e tal problema, tu acha que isso, sabe? A gente tem essa troca que é muito bacana. Eu fiz o curso com o Davi, né? Então, antes do Mundial 2025, ele ministrou o curso lá em Santa Catarina. Já era o curso dele era um curso que eu queria fazer há muito tempo. E acabei, inclusive, indo como convidada, porque eu fiz o meu último treino pesado no curso dele, foi sensacional. Então, eu diria que no cenário nacional, o Davi com certeza é a minha maior referência atualmente. Como eu disse, a gente tem uma troca muito bacana, e mesmo só com as planilhas de treino, assim, só com as coisas que eu recebo em relação ao meu treino, como treinadora, né, a gente tem essa visão e a gente consegue pegar muitas coisas do que ele tá fazendo. O Davi, ele, assim, até o momento, a gente tem ainda pouco tempo, né, mas todas as minhas preparações até o momento, todas as minhas preparações para competições foram diferentes. Então, a maneira como ele trabalha, para mim, é muito interessante. Às vezes eu fico meio perdida, e aí eu digo, pô, Davi, peraí, o que a gente tá fazendo? O que tá rolando aqui, sabe? Às vezes ele me perde mesmo, porque, tipo, ele tem umas coisas bem... Ele é bem, vamos dizer assim, inesperado, assim, as coisas. Às vezes eu acho que eu sei o que vai acontecer na semana que vem, e ele vem e não é nada do que eu tava esperando, tipo, completamente diferente, ele mudou tudo, digamos assim. Eu tenho outras referências se a gente quiser passar por algumas menções, eu não sou muito boa com nomes, assim, às vezes eu lembro dos nomes das pessoas por por nome de Instagram, mas sabe, alguém que eu gosto muito, que eu acompanho no YouTube, pelo menos, eu não sou tanto de assistir coisas agora, eu tô ficando mais e mais, eu gosto muito do Bryce, da Westside Barbell, é isso? Não, Calgary. Do Bryce é técnico lá do Canadá, né? Treinador de uma das pessoas do Canadá. Ele é treinador da Brittany, então eu gosto bastante de acompanhar ele. Eu gosto muito de acompanhar o Joey Flex, né? Que obviamente é um nome muito proeminente, assim, um dos maiores nomes, talvez, agora, assim, como treinador no powerlifting, né? Então ele é o treinador de
vários campeões mundiais. Eu gosto bastante do técnico da Agatha, porém eu tenho uma certa dificuldade, porque obviamente ele fala polonês, ele posta muitas coisas, então muitas coisas às vezes a gente fica na questão da barreira da língua. Tem vários treinadores britânicos que eu gosto muito. Então eu tenho contato com alguns deles, assim, de realmente a gente se conhecer em mundial, de ficar amigo. O Henry é um deles que foi por muito tempo o head coach da seleção britânica. Aí eu vou pegando nomes, mas que talvez não seja tão interessante eu jogar nomes que às vezes as pessoas não necessariamente não vão saber, mas às vezes eu não tô falando o nome completo, porque eu realmente não lembro, pra mim. Então não sei se Só o arroba do Instagram da pessoa. Não, acho que isso aí já dá uma boa base. Inclusive, isso já meio que alavanca para a próxima pergunta, que assim, tu ter acesso ao Davi Coimbra, tanto aos cursos dele, quanto ele como pessoa, como treinador, é algo que é muito vantajoso. Porque ele é um cara que ele traz conhecimento de diversas fontes diferentes. Né? A gente sabe que ele já tem experiência na Rússia, ele tem experiência nos Estados Unidos, enfim. Então ele realmente é uma fonte de conhecimento muito bom. Mas assim, essa questão que tu falou da barreira é algo que é muito foda no Brasil. Né? É algo que, de certa forma, tu não passou. Né? Quais foram, assim, esses treinadores, eles foram as tuas principais fontes de conhecimento, né? O que tu tem para sugerir para nossos brasileiros que têm essa barreira comunicacional? Porque isso é uma realidade muito grande. Que, assim, embora tu não tenha tido esse problema de, vou ver aqui um conteúdo em inglês, porque eu sei falar inglês nesse ponto da vida, cara, muita gente não tem essa possibilidade. E eu acho que o conteúdo técnico no Brasil, ele acaba sendo um pouco escasso por isso. Na tua percepção, assim, tu acha que existe alguma solução para esse problema? Ou, pô, não tem o que fazer, vai aprender inglês, que os conteúdos estão aqui fora mesmo? Cara, eu acho que um meio a meio aí, tá? Eu acho que o inglês é muito base, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem na questão na internet mesmo, muitas opções de conseguir fazer traduções que são relativamente assim, tá? Meu Deus, talvez não seja uma tradução perfeita, mas tu vai pegar um vídeo, tu vai pegar uma legenda, existe essa opção, até mesmo no Instagram, assim, de botar lá na tradução, porque às vezes eu tô olhando coisas de alguém, por exemplo, de alguém que é francês, ou até mesmo, como eu falei, do treinador da Agatha, e tem, às vezes, a opção de traduzir ali. Claro que às vezes não funciona muito bem, mas eu acho que a gente também precisa pegar e eu acho que existe mais uma necessidade também dos brasileiros em si, estarem colocando mais, talvez, do seu conteúdo, da sua informação. Apesar de que eu vejo pessoas fazendo isso. Eu vejo o Léo Veloso, é alguém que tem um canal muito bacana no YouTube, que tá passando um monte de informação bacana em português. E que tem também, assim, que acredito que ele pega muitas coisas, porque ele, até onde eu sei, ele fala inglês, então ele tem um entendimento muito bom. Então ele vai conseguir pegar coisas e colocar no canal dele também, ele ou traduzir, ou enfim, ou fazer esse link, né, do que ele tá vendo lá fora, pra colocar no conteúdo dele. Mas eu também acho que a gente precisa de mais treinadores no Brasil fazendo isso. Eu gostaria muito de começar a fazer isso, de ter esse espaço, né, de conseguir trazer mais coisas. Porém, não é tão fácil assim, né? Como mãe, especialmente mãe atleta e treinadora, o meu tempo é bem escasso. Mas eu quero muito poder ter a oportunidade de fazer mais coisas pelo esporte como treinadora, porque eu diria que a minha jornada como treinadora, ela tá ainda muito no início. Então, né, eu quero poder fazer muito mais. Até tinha um menino, eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar quem era exatamente agora, mas tinha que me pedir, faz um curso em Santa Catarina, ministra um curso em, sei lá, em Florianópolis. Eu falei, pô, seria muito da hora, seria muito legal mesmo. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, de, sei lá, vai lá, que seja um dia, um final de semana, ministrar uma coisa, sabe? Eu acho que isso tá faltando mais no Brasil. A nossa ideia, justamente com esse quadro dos treinadores, é porque justamente tem essa percepção de que falta conteúdo técnico de powerlifting no Brasil. Né? O Veloso é um bom nome, mas assim, além do Veloso, eu vejo pouquíssimos nomes que realmente fazem esse trabalho. E isso é algo que eu falei nos outros podcasts também, mas eu acho que essa questão de criação de conteúdo referente ao powerlifting e criação de conteúdo não precisa ser necessariamente técnico. Óbvio que ser conteúdo técnico é muito bom, mas eu acho que a fomentação do imaginário das pessoas dentro do universo do powerlifting como um todo, porque, cara, tem muito atleta que simplesmente não posta nada.
né? Tem muito atleta que simplesmente não posta nem, sei lá, o recap dele da competição. E para nós, óbvio que isso é meio loucura, né? Tipo, nossa, como assim? Você foi na competição e você não postou. Mas assim, eu acho que é muito importante que a gente faça esse esforço, faça o diário da mãe, né? Imagina a Marina explicando conteúdo enquanto ela cuida da criança ali, as duas coisas ao mesmo tempo. Não ia dar certo, mas dá pra gente imaginar, pelo menos. Mas assim, eu acho que esse é um passo muito fundamental para o Brasil no powerlifting. Inclusive, isso já corrobora um pouco com a minha próxima pergunta. Que na tua percepção, qual é o que precisa ser feito, né, para que a gente tenha esse segundo boom de desenvolvimento do powerlifting no Brasil? Porque tu veio de uma época em que era tudo mato. Então, realmente, a diferença dessa época para cá, ela é muito gritante, né? Tu deve ter visto essa primeira onda de desenvolvimento e popularização do powerlifting como um todo. Mas o que tu acha que é necessário para que a gente tenha essa segunda onda de popularização do power no Brasil? Eu acho que um pouco disso que a gente está falando, né, da gente ter mais pessoas colocando informação à disposição. E eu te digo que isso para mim, inclusive isso que tu falou, muito provavelmente vai servir de incentivo, porque eu por muito já desde o ano passado tenho pensado assim, quero criar conteúdo, e eu fico nessas assim, tipo, mas já tem, isso aqui já tem. Sabe quando a gente fica nessa, já tem conteúdo, sabe? Já tem gente falando sobre isso. E aí eu acabava meio que tipo, não vou fazer porque já tá lá, parece que eu tô fazendo meio que uma coisa meio copiada, ou parece que não, sei lá. Eu ficava sempre muito nesse, será que sim? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então talvez isso sirva muito como um incentivo para eu, de fato, começar a levar um pouco mais a sério a produção de conteúdo, que a gente sabe que é algo que demanda tempo, né? Que demanda esforço e que muitas vezes a gente não vai necessariamente ter um retorno imediato, muitas vezes aquilo ali vai passar batido, mas acho que é muito válido e é muito importante que a gente continue fazendo, porque realmente está faltando, né? Porque em algum momento eu acho que na insistência isso vai trazer frutos, não só para mim como pessoa, mas para o esporte como um todo. Então eu vejo que a gente precisa... Cara, eu acho que falando no que a gente precisa no Brasil. Eu tava pensando muito nessa pergunta antes da gente começar, né? Porque eu vi que tava ali na listinha de algumas perguntas que tu falou que tu ia abordar. Eu penso muito na questão dos treinadores que a gente vê hoje no Brasil, mas assim, no modo geral, na educação física, não meio que não necessariamente no powerlifting, mas é muito difícil. Eu acho que assim, é muito difícil tu vai numa academia e tu vê as pessoas ensinando coisas assim que não tem fundamento, deixando as pessoas apavoradas, deixando as pessoas com medo de fazer certos exercícios ou de colocar carga nos exercícios, sabe? Isso é uma... Como é que eu vou te dizer isso? Isso nos bota muito para trás. Eu acho que isso caminha junto com o powerlifting. Isso é um crime, Mari. Exato, é uma desinformação. E aí tu vê as pessoas assim... E aí as pessoas vão ver em alguém treinando pesado e olham torto, como se aquilo fosse errado, porque alguém está dizendo para elas que é errado, que aquilo é lesivo, que aquilo não faz sentido, que aquilo é pra pessoa se aparecer quando... Gente, sabe? Então eu acho que começa por aí, assim, por uma informação, pelo amor de Deus, pelo que os treinadores sejam... Mas é que é muito complicado, eu tô me enrolando aqui, mas é que é muito... Não. Mas eu entendo o teu ponto. A indignação é grande porque é uma coisa, assim, muito essencial. Tipo assim, ela é uma coisa muito de baixo para cima. E eu entendo o teu ponto e eu acho que, pelo menos para mim, né, a solução justamente é a gente enxovar de conteúdo na internet, então, para que isso se torne uma coisa que não gere estranheza em primeiro grau. Porque assim, eu entendo a ponto visual inicial, a pessoa olhar aquilo e pensar, que coisa estranha, então. Qual é a moral do cara ir lá e botar o máximo de peso na barra e fazer uma competição e fazer uma repetição? Isso não tem um retorno para a pessoa que faça algum sentido, mas assim, isso não foge nem um pouco de todos os princípios de treinamento da maneira mais básica possível. Então, eu acho que a única solução nesse cenário é justamente a gente inundar o imaginário das pessoas com esse universo. Assim, é colocar isso de uma maneira tão descrachadamente na cara da pessoa que ela já passe um pouco desse primeiro ponto de estranheza em relação ao esporte como um todo, né? Sim.
O que realmente me pega é a questão das pessoas de dentro da área, porque assim, eu acho que as pessoas fora da área estranharem isso, normal, as pessoas sentirem curiosidade. Inclusive, eu tenho muitas interações em academia, que são, graças a Deus, eu tenho muitas interações positivas em academia, mas eu vejo e ouço falar muito também de pessoas que têm muitas interações negativas. E aí, quando a gente para pra pensar, tipo, em academias, assim, as pessoas que vai na academia e tu não pode treinar pesado, não pode fazer um levantamento com peso. Assim, claro que assim, eu também quero ressaltar que tem muita gente que vai pra academia e que é meio sem noção, que faz umas coisas assim meio desnecessárias. Eu acho que a gente sempre tem que pensar no meio que a gente está inserido e pensar assim que existem pessoas à nossa volta, né? Então que a gente precisa ser respeitoso e fazer o nosso treino, mas ao mesmo tempo não dá tanta margem para as pessoas, tipo, se sentirem incomodadas, né? Eu acho que, então, eu não sei se é isso que eu faço bem nos locais onde eu treino, que eu tenho essas interações positivas, onde as pessoas, elas vêm até mim muito mais por curiosidade do que por incomodação. Mas eu acho que isso também, tá, de certa forma, é um problema, porque tem muita gente que vai pra academia e não consegue treinar, ou reclama que não consegue treinar porque a academia em si não deixa, não permite. Não permite que você faça isso, não permite que você faça levantamento de terra. Gente, pelo amor de Deus, como é que você vai para uma academia? Como é que o dono de uma academia vai te dizer que você não pode fazer um exercício básico dentro de uma academia? Você faz o que na academia, então? Sabe? Então eu também vejo isso como um grande problema, assim. Então talvez a gente precise ter mais academias em que existam áreas que possibilitem fazer o treinamento de força, ou academias que entendam que, né, que você tá indo pra academia pra treinar, né, gente? Pelo amor de Deus, não é pra sentar ali. Pô, o peso é de ferro, né? O peso, do modo geral, é de ferro. Tipo, você vai lá numa anilha de vidro, cuidado, você não pode bater porque vai quebrar. Gente, eu fico meio louca com isso, sabe? Mas aí eu acho que, nesse caso, são coisas... Eu diria que são coisas muito mais manejáveis, mas ainda é uma coisa de mentalidade e de conhecimento das pessoas. Então, como tu disse, jorrar conteúdo para que as pessoas vejam, para que as pessoas se acostumem, para que as pessoas entendam que aquilo ali é treinamento, né? Tipo, tu ir lá e pegar um peso de 2 quilos, tu ir lá e fazer uma repetição com muito peso vai fazer muito mais sentido do que tu ir lá e pegar 2 quilos de halter e fazer 50 repetições. Não vai estar te fazendo nada. Mas as pessoas não entendem isso. Isso também é culpa dos treinadores, isso também é culpa da nossa formação, de certo modo. Evolução cultural é a única solução, né? A cultura do treinamento. De certa forma, sim, cara. De certa forma, sim, porque se a gente pegar realmente estudos, se a gente pegar realmente artigos, se a gente pegar realmente coisas que fazem sentido e a gente for aplicar na nossa população, o que a população, vamos dizer, de idosos precisa estar fazendo? Treino de força, cara. Treino de força, as pessoas precisam fazer treino de força para se manter saudáveis, independentes, com boa mobilidade. As pessoas precisam disso, as pessoas precisam ganhar força estrutural, né? Força de força óssea, força músculo. Então, assim, como é que tu vai mandar um idoso? O que a gente vê idoso fazendo na academia hoje? Máquina, só máquina. Mal feito ainda. Uma coisa, tipo, que a pessoa foi ali, tipo, pra que o treinador não precisa se incomodar, sabe? Então, com certeza, a gente precisa de pessoas que levem mais a sério o treinamento e de modo geral, assim, acho que isso é uma coisa não só dos treinadores, mas das pessoas de modo geral, de que as pessoas não vão só pra academia pra pensar que, quero ficar magro, quero ficar esteticamente bonito, sabe? A gente precisa pensar mais no lado da área da saúde mesmo, e não no lado da área da estética, porque eu acho que no Brasil isso ainda não acontece. Eu acho que acontece talvez mais aqui fora do que no Brasil, essa coisa de a educação física ser só para a estética, não ser só estético. Sabe, das pessoas ainda terem muito essa mentalidade de não levarem a sério, de não acharem que o profissional da educação física é tão importante quanto, sei lá, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista. A gente, querendo ou não, a gente é colocado num nível mais abaixo, assim, porque as pessoas pensam que é estético, que é só isso, essa cultura. Só pra bonito. Exato. Mari, eu quero que tu pegue agora pra mim, já tá chegando aí funilando a nossa entrevista, eu quero que tu pegue pra mim, tá, teus cases de sucesso. Porque, assim, pra mim, assim, o maior desafio desse quadro era
como é que eu vou falar de treinamento de uma forma que não seja excessivamente abstrata? Porque, assim, pelo menos quando a gente estuda e tudo mais, para falar da questão do treinamento, eu acho que uma das maiores dificuldades é como é que tu lida com questões, assim, de tu passar informações sem tu ficar falando de uma forma extremamente subjetiva e nuanceada. Eu acho que uma das minhas grandes dificuldades, pelo menos no início, acho que principalmente por conta das referências que eu peguei, pô, eu assistia muita coisa do Mike Tuchscherer. E, pô, ele é um cara que ele fala muito em nuances, entendeu? Tipo, ele não fala nada, não, tu tem que fazer isso aqui de tal e tal forma. Tu fica, depende. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui vai depender de tal coisa. Isso eu acho que gera um pouco de dificuldade em relação a pessoa ela conseguir se inserir nos conteúdos. Porque falta um pouco dessa superfície de contato para a pessoa conseguir entender. Então a ideia aqui é justamente que tu pegue cases de sucesso teu, né? Cases assim de situações que tu viu um problema e conseguiu resolver ele em certa extensão e nos conte aqui, os teus alunos. Cara, eu acho que a maneira mais fácil da gente... Não sei se a gente tá falando de questões técnicas ou, enfim... Eu vou falar um pouquinho de uma atleta minha que vai agora estrear na Open, na 63 da Fabi, espero que eu não se incomode de eu falar nela. Mas a Fabi é uma menina que já fazia powerlifting, né? E ela veio pra mim, assim... A gente já tinha trocado algumas ideias, ela me dizia, sinto muita dor fazendo terra, sinto muita dor na lombar, não consigo evoluir esse levantamento. E quando ela começou a treinar comigo, ela tinha uma questão muito específica de ela não ter o controle da pelve dela, sabe? Então eu via nos levantamentos dela que a pelve dela ficava rotada, fazia aquela introversão, ficava rotada para trás, e aí, obviamente, ela jogava tudo na pobre da lombar, né? Tipo, nada funcionava ali, que a pelve dela tava totalmente assim, né? Então, assim, eu procuro dar muitas demonstrações visuais. Eu acho que isso facilita muito para as pessoas, porque às vezes a gente fica falando, tua pelve, aqui. A pessoa nem sabe o que é a pelve. Está em retroversão pélvica, a pessoa não tem a menor ideia do que está falando. Exato. Então, assim, eu gosto muito de simplificar o linguajar da melhor maneira possível e de dar demonstrações visuais. Olha isso aqui. Então, eu vou pegar lá o vídeo da pessoa, vou tirar um print, sei lá, vou dizer, olha aqui. Olha essa curvatura aqui. Olha a maneira como o teu quadril, sabe? Eu acho que como treinadora, essa coisa visual, para a grande maioria das pessoas, é o que facilita mais, assim, das pessoas conseguirem ver o que tá acontecendo. Então, com ela, eu tive que fazer um trabalho, a gente teve que martelar muito um trabalho de mudança técnica, né? Que é um trabalho bem difícil, né? Porque quando a pessoa ela já está acostumada a fazer uma coisa de certa forma, tu pegar e mudar completamente aquilo ali que ela tá fazendo, é bem difícil, mas a gente teve muito sucesso. Então, assim, agora ela tá fazendo... E, na verdade, eu vi até mais problema no agachamento dela do que no levantamento terra, que era o que ela me dizia, que ela realmente sentia muito mais dor. Mas eu acredito que era, obviamente, um acúmulo, porque os dois movimentos tinham esse mesmo problema. Então, mas ela acabava acumulando muita fadiga e aí ela acabava sentindo mais no levantamento terra. Então, a gente conseguiu mudar completamente o agachamento e o terra dela. E, inclusive, eu fiz uma coisa que as pessoas, eu acho que para a grande maioria das pessoas, visualmente... Se a pessoa que não conhece essa questão ou que não entende o que está acontecendo ali vai achar, meu Deus, isso tá completamente errado. Porque o que eu pedi em certo momento para a Fabi fazer, eu pedi para ela fazer um terra um pouco mais, eu falei inclusive para ela nessa linguagem, Fabi, eu quero que tu faça um terra meio corcunda. Pra ti, na tua percepção, tu vai estar corcunda porque o teu normal é estar hiperestendida, mega hiperestendida. Então eu quero que tu fique numa posição que na tua sensação, quando tu estiver fazendo, vai ser que tu tá corcunda. Não é que ela tá mega curvada, entendeu? Mas é que ela não está em posição de hiperextensão. Na cabeça dela, e isso ia ser uma coisa meio corcunda. Então, quando a gente tá falando de linguajar, assim, foi isso que eu usei pra ela. E aí a gente começou a fazer um terra numa posição não hiperestendida, né? Uma posição até porque em relação à torácica, que a gente não quer ter as escápulas encaixadas no levantamento terra, né? Porque não faz sentido nenhum. Então, isso aí, dar essa referência para ela mudou completamente as coisas. Só que daí eu acho que as pessoas assim que não entendem tanto do que a Fabi estava precisando iam olhar o levantamento terra dela de antes e o de agora iam dizer não. O de antes tá certo.
Que a posição que ela tá com as costas mega estendidas. Mas onde que ela não sente mais dor? Onde que ela consegue progredir carga agora? Sabe? Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente precisa usar uma linguagem bem rústica e dar muito dessa coisa visual para as pessoas. Tipo, gravar vídeo, mostrar, olha só, eu quero que tuas costas fiquem assim. Às vezes não vai fazer sentido falar, tu tá com uma hiperlordose, a pessoa não vai saber o que é. Olha só, suas costas estão assim. Eu quero que elas fiquem assim. Então, eu acho que isso facilita muito. Eu acho inclusive, assim, que essa questão da comunicação é muito boa, né? Porque ela precisa ser ganhada e desenvolvida também. Tipo assim, por exemplo, se o David falar hoje em dia, tu está com tal coisa e ele for excessivamente técnico e específico, tu vai entender. Só que se tu fala isso para uma pessoa que não tem a mesma bagagem de conhecimento que tu tem, a pessoa vai confundir a pessoa. Tu não vai resolver o problema, tu vai te frustrar e tu vai te frustrar em dobro, porque a pessoa não te entende, tu não entende ela, e vocês não resolvem o problema como um todo, né? Mas eu acho que isso é um ponto importante, então, é tu conseguir desenvolver a comunicação até nesse sentido. Porque pode ser, eventualmente, que tu explique isso para ela e que tu fale nesses termos e aí tu resolva o problema um pouquinho mais. Tá, eu já resolvi o problema, um aspecto visual mais imediato, só que eu consigo ir ainda mais profundo. Porque agora eu consigo mudar a percepção da pessoa sobre a mecânica dela, do movimento mesmo. Então, acho que essa questão da comunicação ela é muito importante que tu gradualmente construa ela e tu não vá simplesmente pulando em cima da pessoa com informações excessivas, né? Pode trazer o teu segundo case, Mari, por favor. Cara, vamos ver. Acho que eu tive muitas atletas que começaram também fazendo agachamento high bar, que não é um problema. Se a pessoa se dá bem no high bar, ótimo. Mas levar um pouquinho a pessoa pro low bar, fazer esses testes, né, essas mudanças técnicas pra gente ver, será que isso faz sentido? Será que isso vai te ajudar? Ou não vai te ajudar. Eu tenho outro atleta também que vai estrear no Brasileiro Open agora, que possivelmente vai estar brigando por uma medalha ali na verdade, ela é uma atleta, ela competiu o Paulista Estreantes, a Marília, uma menina muito forte, e ela vai estrear e, sei lá, existe ali uma possibilidade de que ela brigue por uma medalha na 8-4, não sei, vamos ver. Mas a gente né, optou por ela competir no 8-4 ao invés de na 7-6, que é a categoria dela, porque pode existir essa possibilidade. E assim, a Marília, às vezes a gente também tem que ter umas questões daí, tem que dar uns puxão de orelha, né? A Marília era uma atleta que no início, antes dela querer competir, ela saía muito do programa. Às vezes eu ficava louca, ela vinha me dizer, tava fácil, eu aumentei. E aí o treinador surta quando o aluno fala isso, né? Tipo, tava fácil e eu aumentei o peso. Tipo, não, era pra ser fácil. Então, acho que a gente também dá esse entendimento para os atletas de que treinar powerlifting não é só fazer treinos difíceis. Inclusive, a grande maioria dos nossos treinos não vão ser difíceis. Talvez a gente tenha um treino na semana que seja um pouco mais desafiador, mas não necessariamente. Então, assim, dá esse entendimento para dizer só, não coloque coisas extras, não bote peso extra, porque atrapalha o desenvolver, né? Atrapalha todo o teu volume semanal. Tudo que eu tinha planejado agora foi pelo alto. Decidiu que estava fácil e que ia botar mais peso. Então, fazer o atleta também ter esse entendimento e segurar um pouquinho a ansiedade, né, dele de às vezes querer fazer um treino mais difícil ou de achar que o treino fácil está errado. Não está errado. Treinar fácil, né? A gente tá criando adaptações, a gente tem treinos às vezes que são especificamente só para trabalho técnico, então esses treinos eles precisam ser fáceis. E agora ela tá aí, vai estrear no campeonato, ela tá muito mais disciplinada, muito mais assim, é engraçado, porque às vezes a gente pensa que o sucesso ou que eles vêm só nessa questão de técnica ou de evolução de carga, de demonstração, mas também é uma coisa de você segurar a ansiedade do seu atleta, de você explicar para ele, olha só, a gente precisa passar por isso, a gente precisa construir, e como eu falei, né, o treino ele não é para ser sempre difícil, ele não é para você ir sempre no talo, muito pelo contrário, né, você precisa manejar bem para que você chegue lá e consiga fazer uma carga que em tese seria no talo, e se a gente manejar bem não vai ser ok, vai ser bem feito. Então eu acho que muito de tudo social, o que é o treino, do que é a questão da competição, né? Às vezes o pessoal fica muito
Ah, não, mas é a mesma coisa, né? Pô, mas na competição eu vou fazer carga pesada também, porque eu não posso treinar pesado toda hora. Então eu diria que a gente tem essas questões. Mas quando a gente fala de case de sucesso, e eu também pensei muito em relação a isso. E eu te digo que eu ainda, por mais que eu tenha, assim, muita experiência como atleta e bastante experiência como treinadora, assim, me nichar mesmo a powerlifting foi uma coisa bem recente. Inclusive, foi depois que eu tive a minha filha. Porque, como eu te disse, em muitos momentos eu tentei fugir dessa coisa da educação física, de treinador e tal. Então, eu vou te dizer que agora eu realmente tô me nichando, agora eu realmente estou me dedicando a isso. Agora, realmente, isso é uma coisa que eu quero e que eu estou construindo, né? Mas querendo ou não, é muito recente. Eu tô levando atletas de fato para o Campeonato Brasileiro agora. Antes disso, eu tive muita gente que vinha até mim e dizia, não tô trabalhando com isso agora, não. Assim, tipo, literalmente fugindo dessa responsa, sabe? Por muito tempo eu fugi disso e agora eu realmente tô botando a cara e tô... Acho que também por muito tempo eu tive meio que... É engraçado falar isso, mas eu tive muito essa coisa, essa síndrome de impostora, sabe? De não achar que eu tava pronta, de não achar que eu ia ser boa o suficiente, de não achar que eu tinha conhecimento suficiente. E, gente, como assim, né? Então, foi uma questão também pra mim de amadurecimento agora, realmente estar me dedicando como treinadora, sabe? Aí ela finalmente aceitou o destino dela. Exato. Aceitou, não, tem que ser. Parei de fugir. Agora é pra valer. Mari, muito obrigado pela tua participação, tá? Queria te pedir desculpa novamente pelos nossos últimos infortúnios, mas dessa vez a gente tem que colocar as mãos porque a gente conseguiu. Tudo bem. Não vamos perder. Eu te devo uma térmica inteira de café. Paciência. De café no próximo campeonato que você estiver presente. Pago. Não, será devidamente pago eventualmente. Mas, muito obrigado pela tua participação. Tá? Vai ser muito bom conversar contigo. Eu espero que tu possa voltar aqui novamente. A ideia da apresentação dos treinadores não é que eles venham aqui uma vez só, mas é que vocês venham aqui para se apresentar e depois, quando a gente for falar de um tópico específico, porque, francamente, é muito impossível que tu escorra todo o teu pensamento em a não ser que a gente fique aqui 25 horas seguidas, né? Ainda assim, eu imagino que não vai ser o suficiente para a gente falar todos os tópicos de treinamento. Mas espero que tu queira vir aqui de novo para a gente falar de tópicos específicos de treino e tudo mais. Muito obrigado pela tua participação e te deixo aí uma palavra final. Não, imagina, com certeza estou sempre aberta e disposta. Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante, né? Que a gente estava falando aqui, de levar mais conhecimento, de levar mais da carinha das pessoas do powerlifting também, né? Para estarem falando um pouco da sua história, do seu trabalho. E querendo ou não, como a gente falou, isso é muito importante, que a gente está colocando essa informação lá para que mais pessoas tenham acesso. Então, sempre que vocês precisarem, sempre que eu estiver disponível, né, sempre que eu puder, com certeza eu vou querer participar. Te agradeço também pela oportunidade, né, pela confiança de estar me trazendo aqui para falar. E é isso, animada para o Campeonato Brasileiro, animada pelas minhas atletas, animada por mim, e depois o Brasileiro Júnior também, tem mais atletas, então assim, eu tô bem animada esse ano, tanto como atleta quanto como treinadora. Como eu te falei, eu espero que várias das meninas que estão começaram ali no ano passado, façam suas devidas estreias no powerlifting esse ano, que parem de achar que não é o momento, porque o momento é só o único momento que a gente tem é o agora. Não existe o depois e o antes já foi. Então é isso. Mari filósofa. Filósofa é fato. Eu estou genuinamente empolgado, na verdade, para 2027, que será o Mundial no Brasil. Isso eu realmente estou bem empolgado para ver como é que vai ser a tua apresentação no Mundial Brasília. Cara, se for no Brasil, Mundial. Cara, se for no Brasil, tu já sabe, né? Não tem, vamos ganha e é isso. Vai ter que dar, vai ter que vir. Vai ter que vir o top 3. Vai ter que vir. Amém. Que seja no Brasil. Muito. Tomara. Torcemos para isso. Mari, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a você que assistiu o podcast até agora. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Bernardo.Queirotti. Mari X Garcia X. Vocês me chamam de Mari. Garcia X. Sigam a Mari. Bota lá Marina Garcia que vocês vão achar também. Tá? É impossível que vocês não achem. Sigam a Mari nas redes sociais dela. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Falou.